Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 9 de setembro de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente consegue ver que o gráfico semanal começou a querer desenvolver para baixo, né? Então, possivelmente ele possa querer fazer uma correção aqui nas médias. Não necessariamente que ele tenha que chegar lá, tá? Mas a gente vai ficar atento em relação a essa movimentação, tá? A gente tem esses topinhos anteriores aqui, ó, que pode ser um lugar que ele possa ter uma dificuldade, ó, tanto nessa região quanto aqui. Então, pode ser que ele pare ali no meio do caminho ou até mesmo ele só venha fazer um respiro e depois tente continuar o movimento para cima, tá bom? Vamos ver o diário como é que ficou. O diário, então o diário ali, ó, ele teve basicamente um rompimento falso de mínima, ou seja, ele foi lá, violou o tick, ó, a mínima da sexta-feira era 143.160. No dia de ontem ele fez 143.145. Então foi um rompimento falso, foi ali, rompeu por alguns ticks e já começou a voltar, já começou a deixar sombra inferior aqui no candle de ontem. Então acabou que mostra que há interesse comprador. Tem uma marcação aqui para vocês verem em relação, né, a esse topinho aqui do candle 170. E a gente vê que ele fechou acima dessa região, acima dessa marcação. A gente também tem esse topo do lado esquerdo aqui, ó, e coincidentemente ele fechou bem, né, nesse fechamento aqui, acima dele ali, ó, praticamente empatado com o preço aqui, tá bom? Então me chama a atenção que ele pode de repente ter feito só esse respiro no dia de ontem, para no dia de hoje continuar essa movimentação de alta. Isso olhando para o ângulo da compra. Então ele poderia aqui começar a desenvolver um movimento de alta, né, e fazer um micro pivô que a gente chama aqui, porque é um movimento micro. O que seria isso? Ele faz uma perna, ele faz uma correção ali perto do mesmo candle, ele não faz aquele pivô, né, que vai fazer a correção, ele é um micro pivô, ele faz uma correção pequena e já vem acionando a continuidade, tá? Então vamos observar se de fato ele vai entregar esse movimento hoje ou não. Em relação à venda, se de fato ele vier para baixo, ele continuar se desenvolvendo para baixo, aí para a gente ganhar previsibilidade, que a gente faz? A gente puxa uma retração, então pega do topo até esse primeiro fundinho aqui que a gente tem, e aí a gente vai ver, ó, ele basicamente quase tocou 618, ou seja, já seria o primeiro nível de retração que normalmente os compradores poderiam estar atuando, e de fato eles atuaram, tá? Então, não vejo muitas movimentações maiores do que essa. Ele pode vir de repente testar o 76.4, tocando em médias e tal, e depois desenvolvendo um movimento para cima, ou ele pode vir buscar esse topo anterior aqui, quando ele viria até o fundo aqui buscar. Então, essa média é 17 períodos, certo? Aí a gente já está falando do movimento maior, né? Ó, falando de uma perna maior, então ele viria buscar aqui uma região, né, de 38,2% ou 50% em relação ao gráfico, né, diário aqui, tá? Obviamente que se ele ganha força para baixo, aí começa a ficar um pouco anulada essa questão da continuidade da alta, tá? Porque ele pode começar a ganhar corpo para baixo e começar a desenvolver ao longo desses próximos dias, né, uma movimentação mais forte indo para baixo, tá? Mas a gente tem que ficar de olho e tentar entender esse contexto aí. 60 minutos, ó, os 60 minutos, o que me chama a atenção nos 60, tá? Me chama a atenção é que nos últimos movimentos dos 60, ele vinha fazendo aqui, ó, ele movimentava, corrigia na média, então, impulsão, correção, impulsão. E agora o que muda no comportamento? Muda que o 60 faz um movimento diferente, né? Ele corrige nas médias, ele faz um movimento mais curto, ele não tem, né, continuidade, e aí ele passa para baixo das médias, E aí, passando para baixo das médias, agora ele vem fazer um reteste de médias e aí ele se segura ali. Então,
Isso mostra o que para mim? Que agora pode ter mesmo uma continuidade para baixo, porque se ele se segurar nessas médias aqui, elas vão dar um apoio para que ele faça essa continuidade, certo? Então ele fez o movimento para baixo, corrigiu nas médias e agora entrega um movimento de continuidade para baixo. Se a gente pensar aqui então em projeções, porque a gente tem que entender que se ele vir para baixo, ele vai ter um movimento previsto. Ou seja, como é que a gente pode prever esse movimento? Obviamente que a gente não tem como adivinhar, mas a gente tem como ter uma ideia do que ele pode fazer através das projeções. Se de fato ele se segurar aqui e não tiver força de continuidade para cima, ele ganha alvo ali para 141.930, tá? Ele ganha um alvo ali para essa região que é bem pertinho do fundo ali, tá? Então, vamos observar. Então, se ele perder a mínima do dia de ontem, perder esse fundo aqui do 5, ele vai ter esse empecilho dessa média de 72 períodos aqui. Mas passando dela, se livrando dela, ele abre alvo aqui para 100%. E também, dependendo, ele pode buscar essa média de 200 períodos aqui dos 60 minutos, tá? Agora, se por exemplo, os 60 trouxeram um movimento que ele puxa para cima das médias, tá? E depois ele venha fazer uma correção na própria média, aí ele fica bonito para dar uma continuidade para cima, tá? Então, ele venha buscar essa média depois e aí ele já vem trazendo a média para cima e fazendo um movimento ascendente. Fica bem bonito, bem legal. Então vamos ficar de olho como é que o 60 vai se comportar. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir. Se você puder compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário do que você está achando desses vídeos, está fazendo sentido para você. Se você tem dúvidas em relação à forma que a gente está pondo as coisas aqui. Ou se você gostaria de ver novos conteúdos, coloca aí pra gente, tá? Ó, o 15 minutos, olha o 15 minutos, né? O 15 minutos teve um movimento forte ascendente, né? De movimentação de alta. Aí ele vem corrigindo as médias, fica bem enrolado aqui aquela correção no tempo que a gente falou. E aí, ó, o que me chama a atenção é que ele teve praticamente um movimentinho de canal aqui, ó. Teve um movimentinho de canal aqui, ó. Certo? E aí ele perde esse canal e faz um movimento descendente, tá? Então agora é mais ou menos a leitura parecida com a dos 60 minutos, tá? Ó, ele fez um movimento onde ele veio até essa região aqui, ó, que é próxima desses topinhos anteriores, e aí, ó, ele veio tocar a região da média de 200 períodos, e ali ele sentiu, né? Ele sentiu e ele começou a tentar desenvolver movimentos ascendentes para dar continuidade. Porém, ó, a gente vê que ele ficou preso entre as médias de 200 e de 72 períodos aqui, tá? Então, o grande desafio dele hoje é sair desse caixotinho aqui, ou seja, sair dessa região de médias aqui. Então, acredito que ele possa tentar violar isso para cima agora, para depois fazer um movimento de continuidade para cima, tá? Olhando para o lado esquerdo do gráfico, a gente tem que começar a entender o que pode ser impeditivo para ele, ou seja, a gente olhar onde ele pode se enroscar. Então a gente tem esse fundinho aqui, ó, que é o primeiro empecilho, que a gente já vê que ele está tendo dificuldade de sair dali, certo? Depois não vejo muitos grande relevância, só aqui em cima, né, mais aqui. Aí sim, aqui ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, certo? Mas do mais, aí a gente pode puxar também uma retração do fundo até o topo. Tem esse primeiro topinho aqui, né, que a gente pode observar, primeiro topo. Aí você vai ver que de fato ele tem uma dificuldade aqui na região primeiro de 38.2, mas daqui de 38 até 618 é uma região que ele vai ter grande dificuldade. E aí, obviamente, 76.4 de confluência com aquele fundo anterior, acaba que a gente pode ter um empecilho grande também ali. Pegando uma retração maior do fundo até o topo, aí a gente vai ver que a região de 618 está bem nessa região aqui que eu falei para vocês, que pode ser uma região que ele possa ter problemas. Então, eu acredito que ele possa ter um movimento até aqui, dá para explorar aí uns 800 pontos aproximadamente, 850 pontos. E aí aqui a gente fica com um ponto de atenção para ver se ele vai azedar e vai vir buscar fundo, tentar romper, fazer aquela continuidade, certo? Fazer um movimento de continuidade, tá? Ou de repente ele até mesmo só faz uma retração, retestando esse topo anterior aqui, para depois fazer um outro movimento maior, tá? Então é isso que eu estou vendo em relação à possível alta, tá? E a leitura da venda ela vai ficar parecida com aquela dos 60,
onde eu vou esperar que ele faça esse movimento de rompimento, perder na mínima, então eu vou esperar perder essa mínima, e aí eu prefiro atuar aqui na correção, onde ele retesta a mínima, aí aqui eu gostaria de vender, e aí buscar esse movimento de continuidade aqui. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda, bons trades e até amanhã.